Muito bem, estamos de volta. Este é o bloco número 3 e agora nós vamos enfrentar o artigo 97 do CTN. Bem, ele já está aqui prontinho para nós. Vou virar o slide. O que temos? A legalidade estrita, tipicidade fechada, cerrada ou regrada. Vamos ler. 97. Somente a lei pode estabelecer. Inciso 1º. A instituição de tributos ou a sua extinção. Vamos analisando inciso por inciso. Veja que aqui há uma corroboração do que vimos há pouco no texto constitucional. Podemos dizer que a Constituição, naturalmente em 88, ela espelhou o texto do CTN, não com os detalhes todos que vieram aqui. Veja que no inciso 1º houve a menção à extinção. E nós chegamos a esse quesito pela via da interpretação na Constituição, mas no inciso 1º temos aí a extinção também demandando a reserva da lei tributária. Inciso 2º, majoração de tributos ou sua redução, ressalvadas as exceções ao princípio ou mitigações ao princípio da legalidade que vão ser explicadas em instantes. Então, mais uma vez, chama a sua atenção, majoração de tributos, o texto constitucional ele trouxe para si, mas redução nós chegamos lá pela via da interpretação e aqui o tema está explícito. O que mais? Definição do fato gerador da obrigação tributária principal. Ressalvado o disposto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 52. E do seu sujeito passivo. Então aqui no inciso 3º nós temos o quê? A menção ao fato gerador e ao sujeito passivo. Ambos elementos, componentes da obrigação tributária, ou elementos ou componentes, tanto faz você falar. E algumas observações merecem aqui ser ditas. Fato gerador, dependendo de lei, o legislador não foi muito feliz. Porque vai haver um momento no nosso curso que você vai aprender a distinguir o fato gerador como o fato imponível, aquele que habita o mundo da realidade, o chamado plano fático ou plano fenomênico, e há quem o intitule consequente. Então vamos distinguir tudo isso de um outro momento pretérito, que é o momento do antecedente normativo. Guarde isso, antecedente normativo. Também chamado hipótese de incidência. Também chamado, fato gerador em abstracto. Não gosto muito da expressão, gosto mais de hipótese de incidência. Pertencendo ao mundo dos valores jurídicos. Localizando-se no chamado plano abstrato. E por que essa distinção? Porque, sem grande esforço, você percebe que a lei não deve tratar do fato. O fato pertence à realidade. A lei deve tratar da hipótese. Então, com todo o rigor, nós, aqui, data máxima vênia, divergimos do legislador quando ele mostra que fato gerador deve estar submetido à lei. Não é submetido, deve ser definido pela lei. Aí piora a situação. Porque definição pela lei é da hipótese de incidência, é do antecedente normativo, E essa distinção ela foi brilhantemente construída numa obra clássica que todos vocês devem ler e vão ler, que é a hipótese de incidência tributária do professor Geraldo Ataliba. Estamos bem? Um clássico da nossa doutrina tributária. Então você vai saber distinguir muito bem. Então aqui já fica a primeira crítica.
Onde se lê fato gerador, aqui no inciso 3º, deve-se ler hipótese de incidência tributária. Com relação ao sujeito passivo, o legislador foi muito preciso. A sujeição passiva, ela indica o polo passivo da relação jurídico-tributária, portanto, o devedor do tributo, o devedor da multa. E os devedores devem necessariamente ser definidos pela lei. Imagine o poder executivo indicando quem deve ser o devedor. Imagine um prefeito, um governador, né, que são pessoas repletas de amigos e inimigos. Então, eles simplesmente canetariam, né, e indicariam quem seriam os devedores, né, os inimigos, aqueles que eventualmente não colaboraram, né, nas suas campanhas, né, e outros motivos que nós conhecemos aqui, que poderiam justificar essas escolhas arbitrárias, né, e desarrazoadas. E por isso que o sujeito passivo, quem tem que definir é lei, não pode ser o poder executivo, em homenagem à segurança jurídica. Continuando, vou virar o slide. Inciso 4º, a fixação da alíquota do tributo e de sua base de cálculo. Muito bem. Então, alíquota e base de cálculo são duas grandezas dimensionais do fato gerador. Elas dimensionam o fato gerador. E essas grandezas dimensionais ou dimensíveis, elas necessariamente demandam lei, pelos mesmos motivos que estão sendo aqui repetidos. Vocês já imaginaram o Poder Executivo definindo o percentual de alíquota? Ele poderia jogar com esses números, favorecendo alguns em detrimento de outros. E da mesma forma, a base de cálculo. Então, na alíquota e na base de cálculo, não há possibilidade de o Executivo estabelecer ingerência. A regra é que o Poder Legislativo trate desses temas. Em instantes, você vai conhecer quais seriam as atenuações nesse campo. Não vamos chamar de exceção não, hein? Aqui na pós você vai aprender porque muitos concursos, eu tenho muitos alunos que prestam concursos, muitos de vocês estudaram comigo na OAB e tal. Então, assim, a gente até pode, de repente, em outros ambientes, né, falar em exceção à legalidade, mas a partir de agora eu não vou mais admitir. Você, como meu aluno, pós-graduando, a gente só fala em atenuação à legalidade, mitigação à legalidade, sobretudo no campo das alíquotas. Tá? Isso vai ser ensinado daqui a pouquinho, mas a regra é que a alíquota e base de cálculo, elas são grandezas dimensionais que inexoravelmente demandam lei na sua fixação. Está ali, ó, no inciso 4º. O que mais? Combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas. Então, aqui o inciso 5º mostra que a multa, né, que tem a ver com a aplicação da sanção, da penalidade, né, a multa, ela também é um elemento que demanda a ingerência única da lei. Ou seja, não cabe ao Poder Executivo multar ao seu bel prazer, ao seu alvedrio. Não é? A multa, ela também demanda lei. Então é muito interessante que a gente associa o princípio da legalidade a tributo. Mas você pode ter a tranquilidade de o associar às multas. As multas demandam lei. Para o fiscal multar uma empresa, há de haver uma lei, sob pena de se ter um vício insanável àquela aplicação da sanção. Tá? Então é algo muito importante, porque você vai perceber uma onipresença da legalidade no curso inteiro. Não vai haver uma aula neste curso em que você não encontra um espaço para a legalidade. Em qualquer direção que você dirigir, ou para a qual você se dirigir, você vai perceber a legalidade. A legalidade, ela é onipresente na relação jurídico-tributária. Estamos falando agora de multa. E você, de repente, não havia associado, em alguns dos seus momentos de reflexão, associado à multa à legalidade. Você está vendo que não há espaço para o Executivo multar se não houver o lastro, né, do consentimento popular. Muito bem. E, finalmente, inciso 6º, as hipóteses de exclusão. Vocês vão aprender, são duas, isenção e anistia,
suspensão, artigo 151 do CTN, parcelamento e as outras, e extinção do crédito, né, como pagamento, decadência, prescrição, etc., né, ou dispensa ou redução de penalidades. Tudo isso como matérias que demandam lei. Tá joia? E todas factíveis, né? Como é que vai isentar um crédito tributário se não for por meio de lei? Como é que vai parcelar um tributo se não houver uma lei? Quer dizer, o executivo decide o que ele aceita como parcelamento? Então não tem cabimento isso. Né? E a decadência e a prescrição, se não houver lei? É o executivo que vai definir quando ele vai perder o direito de lançar na decadência e quando que ele vai perder o direito de cobrar judicialmente na prescrição. Ele que decide? Não tem cabimento. Então são temas que naturalmente se abrem para a legalidade. Por isso que nós passeamos pelo 97 e passeamos pela matéria inteira, praticamente, né? Porque esse é um comando que mostra que a legalidade ela está irradiada. Não é? Há uma irradiação onipresente da legalidade nas mais diferentes estruturas do direito tributário. Com base nisso, nós já temos condições de avançar. Vocês perceberam 6 incisos. Eu os repito. Não temos 7, não temos 8. Então, naturalmente, algumas matérias ficaram de fora. Né? Eu até mostro aqui, ó. O 97 do CTN evidencia que a lei tributária contém elementos estruturantes indispensáveis. Alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador. O fato gerador a gente já viu que melhor seria o legislador ter escrito hipótese de incidência. Né? Por essa razão, aqui temos a chamada estrita legalidade, reserva legal ou tipicidade fechada, cerrada ou regrada. Nós até falamos que a tipologia da lei tributária ela é fechada, a tipologia, o tipo tributário é fechado. Por que o tipo é fechado? Porque a lei tributária não comporta preenchimentos. Né? O que ocorre num tipo aberto. Né? A lei tributária ela demanda a presença de elementos estruturantes que são indispensáveis. Alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e fato gerador. Em outras palavras, eu digo sempre em sala, quando você vir, no bom português, né? Não podemos falar quando você ver, né? Quando você vir uma lei tributária, você vai olhar para ela e vai procurar esses elementos estruturantes aqui e deverá encontrá-los, sob pena, né, de se ter já uma norma natimorta, não é? Com relação à legalidade que teria sido aí desafiada. Tá joia? Quais são esses elementos que devem estar na lei? A alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa e o fato gerador, insisto, onde se lê fato gerador, é melhor lermos hipótese de incidência. E aqui eu trago o vício, né? Exemplo de vício. Criação de uma taxa por lei, ficando o sujeito passivo a cargo de tratamento ulterior em uma portaria. Isso não pode. O sujeito passivo ele tem que ser definido na lei tributária. Não pode o executivo vir com essa sutileza maldosa, né, de não estipular o sujeito passivo e afirmar, né, que de repente, o legislador, quero dizer, né, e afirmar que esse sujeito passivo vai ser definido por um ato do executivo. O sujeito passivo tem que ser definido pelo legislativo. Né? São matérias que estão ligadas axiologicamente à segurança jurídica que justifica a legalidade, ou estrita legalidade, como você quiser dizer. Bem, e aí vem a pergunta que não quer calar. Pensem naquela matéria que não estaria ali explícita nos 6 incisos. Uma matéria a qual podemos chegar por um raciocínio, por uma interpretação, mas ela não está ali. Então, se o artigo 97 fala que somente a lei poderá estabelecer, e aí traz esses elementos, e estamos aqui discutindo uma matéria que não está ali, qual a conclusão a que chegamos? Que o Poder Executivo pode tratar desse tema. Não é? Numa análise epidérmica, né? Epiderme vem de pele, né? Epidérmica seria isso. O Poder Executivo pode. Lá ele não pode. A alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa, fato gerador, ele não pode. Mas aqui ele pode. Quando eu falo Poder Executivo, você tem que perceber que há um risco nessa atuação.
Porque o Poder Executivo, ele normatiza, não na sua finalidade precípua, obviamente, mas essa normatização ela pode não corresponder ao consentimento popular. Então, aí todos nós corremos um risco. É possível que o Executivo legisle e atenda aos nossos interesses, mas é possível que isso não ocorra. Então, esse risco existe. E aí vem a pergunta: prazo para pagamento e reserva legal. Prazo para pagamento e reserva legal. Professor, mas qual que é a questão? Então vou lhes apresentar. Em certo momento, houve a expedição de um ato normativo diverso da lei, próprio do Poder Executivo, e esse ato normativo, ele alterou a data de pagamento de um tributo. O que é alterar a data de pagamento? Antecipou o vencimento daquela obrigação tributária que tradicionalmente acontecia em um determinado momento. E essa antecipação certamente gerou desconforto, gerou desequilíbrio, gerou inquietude, hesitação. Porque eu não posso pagar tributo na hora que o Estado quer. Eu falo isso pensando numa empresa, numa multinacional, que paga lá seus 500 mil de tributo por semana e paga lá os seus 3, 4 milhões de tributo por mês, 10 milhões. Quer dizer, você já imaginou a estrutura que uma empresa tem que ter para pagar tudo isso de tributo? Departamento contábil, financeiro, RH, etc. Jurídico. Então, eu me referi a mim, né? Mas quero que você pense de modo mais amplo. A empresa ela fica ao capricho do Estado para atender às demandas arrecadatórias do Estado, quando ele quiser? E cadê a segurança jurídica? Então já estou mexendo aí com o seu raciocínio. Embora não tenhamos encontrado prazo para pagamento na lista, será que não é o caso de interpretar essa norma ampliativamente? Ou, de modo diverso, devemos interpretá-la literalmente, restritivamente. São 6 incisos, prazo para pagamento não está, então o Poder Executivo pode sim antecipar prazo para pagamento, não tem nenhuma lesão ao direito tributário. A questão está aí, a questão foi posta, a questão ocorreu e o STF julgou. Este é um tema maravilhoso para a sua reflexão. Eu tenho vários alunos que investiram nesse tema em trabalhos monográficos, né? E porque o STF não teve um julgamento uníssono, há votos vencedores, obviamente, e votos vencidos. E eu faço questão de apresentar aqui os votos vencidos, porque é com eles que modestamente eu concordo. O STF entendeu que a alteração de data de pagamento pode ser feita por ato infralegal, porque o 97 deve ser interpretado literalmente. E data máxima venia, eu entendo que a interpretação não pode ser literal. Não se trata de uma lista números clausus, mas de uma lista números apertos. E prazo para pagamento é uma grandeza umbilicalmente ligada à dimensão do fato gerador. Quando eu me refiro à dimensão, eu estou me referindo ao aspecto qualitativo. Por que o Constituinte quis que a alíquota e base de cálculo demandassem lei? E prazo para pagamento não estabelece uma aproximação com esses elementos dimensionais? Então a antecipação de prazo de pagamento não causa uma lesão à segurança jurídica? O Poder Executivo pode estabelecer data de pagamento ao seu alvedrio? Então todas essas indagações nos levam a refletir e a apreciar aí essa controvérsia que vai ser aqui apresentada. Prazo para pagamento, reserva legal. O STF tem entendido que o Poder Executivo detém competência para expedir ato infralegal, fixando o prazo de pagamento do tributo, ao fundamento que a fixação de prazo para recolhimento das exações tributárias não é matéria reservada à lei. Ver, entre outros, o RE 140.669, né? E atentar para os votos vencidos dos ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence.
E aí, o que eu fiz? Eu peguei os trechos desses votos e trouxe para vocês. Prazo para pagamento, reserva legal. Então, nós temos aqui o excerto do voto do ministro Marco Aurélio. E aí nós vamos ler esse lado, em primeiro lugar, ó, porque temos mais de um slide. Veja, ó, o texto continua aqui, ó. Tá bem? Nós vamos ler, depois eu vou para o terceiro slide, aí termina aqui, ó. Aí depois eu voltarei, ó, voltando. Aí começaremos a ler o trecho do então ministro Sepúlveda Pertences, tá? Então vamos começar? Olha lá. A exigência, a segurança jurídica, a relação entre Estado e contribuinte reclama estabilidade, somente possível de ser garantida via observância irrestrita do mecanismo, irrestrita ao mecanismo próprio, que é o revelado pela edição de lei, em sentido formal e material. Isto tendo em vista a competência abrangente do Congresso Nacional para disciplinar a arrecadação de tributos. Excitando Geraldo Ataliba e José Arthur Lima Gonçalves, prossegue. Tais autores ressaltam que o espaço de tempo para a satisfação do tributo muito tem a ver com o valor respectivo, sendo que a fixação de prazo para cumprimento da obrigação tributária não é matéria administrativa. Quer dizer, já é a chamada aqui que se deu para o Poder Executivo, né? Em última análise, segundo os citados tributaristas, o prazo para recolhimento, abrindo aspas, é tão juridicamente relevante quanto a base de cálculo e a alíquota lá, do jeito que eu expus para vocês. Para a determinação do quantum. A cobrança do tributo é uma atividade vinculada à lei, razão pela qual se mostra descabida constitucionalmente delegação que implica a possibilidade de, conforme a situação de caixa, vixe, pega um Brasil aí com as contas todas deficitárias, né? Conforme a situação de caixa, virá a ser fixado por ato do ministro de Estado da Fazenda este ou aquele prazo. Então, olha que beleza de voto, um voto vencido, com o qual modestamente concordo, e trago aqui neste ambiente, que é o ambiente da controvérsia, né, o ambiente do estímulo intelectual. Você não precisa concordar comigo. Pós-graduação você tem que aprender, formar a sua opinião, e depois conversar comigo. Professor Sabag, gostei, também acredito naquela linha. Ou, professor Sabag, eu divirjo do senhor por isso. É super legal, pós é isso, né? E aqui fica o convite sempre para vocês melhorarem essa sensibilidade, essa agudeza de espírito que deve marcar um aluno de pós-graduação. Vamos ver o entendimento do ministro Sepúlveda Pertences? Vamos lá? Certo, a arrecadação tributária é matéria essencialmente administrativa. Por isso, como o dogma da indelegabilidade efetivamente não pode ser levado às últimas consequências, malgrado reservada à lei, a matéria comportará desenvolvimentos regulamentares no campo próprio do regulamento, independentemente de autorização legal expressa, que é o da ordenação de atividade administrativa. Aí ele fala, fundada no poder hierárquico que lhe é essencial. Agora, não é disso, porém, que se cogita aqui. Tá? Muito bem escrito, né? Mas da disciplina de prisma substantivo da relação entre os órgãos de arrecadação tributária e o contribuinte. Qual seja o tempo do cumprimento, né? O tempo do cumprimento de sua obrigação. Dada a sua inegável relevância, não há como subtraí-lo da reserva constitucional à lei da regência da arrecadação de tributos, né? Então vocês perceberam, nesses votos vencidos, que há muito que se discutir ainda. Será que essa antecipação de data de pagamento de tributo pode sim ser uma matéria que foge à reserva da lei tributária, como entendeu o STF? Depois, na aula de anterioridade, vocês vão perceber uma certa coerência da Corte Suprema, né, que também mostrou que esta matéria deve fugir ao princípio da anterioridade e até sumulou. É a súmula 669 do STF, né, mas por uma questão de coerência, obviamente. Mas aqui, do ponto de vista da legalidade, nós temos muitas dúvidas quanto ao acerto dessa orientação intelectiva que foi adotada pelo STF. Tá joia? Perceba que cabe ao Poder Legislativo o domínio completo do fenômeno tributário, uma vez que o tributo depende de lei, quer lei ordinária, quer lei complementar. Por outro lado, uma pergunta deve ser feita.
O Poder Executivo não teria algum espaço de atuação, ainda que restrito? Então esta pergunta, ela fica na nossa mente, né? E cria aí toda a expectativa para o bloco seguinte, o bloco de número 4, no qual nós trataremos das já mencionadas atenuações ao princípio da legalidade tributária. Tributos que podem ter as suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo em homenagem à extrafiscalidade. Em instantes, voltaremos para o nosso bloco de número 4. Até já já.